Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Me chamo Jaqueline e sou professora de História da Educação de Jovens e Adultos. Na nossa aula de hoje falaremos um pouco sobre democracia participativa, mas para compreendermos melhor, vamos ao conceito de democracia e posteriormente ao conceito de democracia participativa. Democracia é um regime político em que todo cidadão elegível participa igualmente, diretamente ou através de representantes eleitos na proposta, no desenvolvimento e na criação de leis, exercendo o poder de governamentação através do sufrágio universal. Mas vamos compreender o que é o sufrágio universal? O sufrágio universal consiste no pleno direito ao voto de todo cidadão adulto, independente de alfabetização, de classe, de renda, de etnia, de sexo, com exceção de menores, é claro. Democracia é, portanto, o governo que o povo exerce através da soberania. É um sistema político em que todo cidadão elege os seus dirigentes por meio de eleições periódicas. Agora que compreendemos melhor o que é democracia, vamos ao conceito de democracia participativa? A democracia participativa é uma forma de democracia em que há exercício de poder diretamente do povo, incluindo na tomada de decisões políticas. A democracia participativa pode ser chamada também de semidireta. A semidireta é um modelo democrático entre a democracia direta e a democracia representativa. Ou seja, é perfeitamente replicável nas sociedades contemporâneas, pois não consiste nem em fazer assembleias gerais da população de todo um país, nem em tomadas de decisões somente pelos representantes. Uma democracia semidireta coloca em prática os preceitos constitucionais da própria definição de democracia, onde diz: todo poder emana do povo. O principal objetivo é proporcionar a oportunidade de participação às pessoas, criando canais de discussão que auxiliem o pensar sobre questões políticas juntamente ligadas ao exercício da cidadania. A democracia participativa é uma maneira de construir um modelo de gestão que valorize o princípio máximo da democracia, do poder soberano do povo, ao colocá-lo como protagonista da governabilidade. Dessa maneira, também é incluída nos governos a ideia de uma gestão democrática de tudo que é público, por meio da maior interação entre o governo e a sociedade. Cria-se uma cogestão da coisa pública entre o governo e o povo. Valoriza-se a presença do indivíduo dentro da sua coletividade nacional, a mostrar que suas opiniões e participação são amplamente consideradas e podem ser decisivas. Nós vimos anteriormente que na democracia do Brasil, as decisões são tomadas pelo poder legislativo. Na democracia participativa, o papel do legislativo é feito pelo povo. Para que funcione, são utilizados mecanismos para engajar a população nas questões públicas locais e nacionais, por meio de referendos, plebiscitos, iniciativa popular, audiência pública, conselhos municipais, orçamento participativo e consultas. Mas para compreender melhor, vamos compreender o conceito de cada um deles? Referendo é um instrumento da democracia semidireta, por meio do qual o cidadão eleitor é chamado a pronunciar-se por sufrágio, que é o voto, direto e secreto sobre determinado assunto de relevante interesse à nação.
Já o plebiscito é uma consulta ao povo antes de uma lei ser constituída, de modo a aprovar ou rejeitar as opiniões que lhes são propostas. A iniciativa popular é um instrumento da democracia direta ou democracia semidireta, que torna possível a população apresentar projetos de lei. Nós temos também o orçamento participativo, também pode ser chamado de OP. É um mecanismo governamental de uma democracia participativa que permite ao cidadão influenciar ou decidir sobre o orçamento político. Geralmente, orçamento de investimentos de prefeituras municipais através do processo de participação da comunidade. A sociedade civil tem se organizado coletivamente nos seus espaços próprios, tanto para a realização de projetos, como criando ONGs e instituições que deem respostas ou resolvam problemas locais, em alguns casos até nacionais. Isso porque as pessoas têm vontade de causar mudanças positivas a um coletivo que tem certas demandas, muitas delas urgentes. Mas grande parte da população, por meio dessa organização, tem conquistado também o espaço político e cobrado mais ações efetivas dos representantes eleitos. A representação tem papel relevante na tomada de decisão e a sociedade civil organizada nas ações. Então, por que não conectá-las e compartilhar essas funções? A participação popular é uma maneira de fortalecer a democracia, é expandi-la a pessoas que não acreditam ter força decisória em questões que acontecem em seu país, é oportunizar isso a elas, é ir além do modelo de democracia representativa que vigora, não se contentar apenas com o voto. Toda a ideia de participação é que a cidadania vá além do momento de votação nas eleições e seja ampliada socialmente na colaboração do espaço público, nas discussões de novas leis e deliberação sobre demandas de políticas públicas. Agora que compreendemos melhor a democracia participativa, vamos conhecer a história da democracia no Brasil? O Brasil tem uma história democrática extremamente curta. Ela surgiu inicialmente no governo de Getúlio Vargas, entre os anos de 1934 e 1937. Em 1945, houve uma nova tentativa de retomada do processo democrático, que durou até 1964. A partir de então, os militares deram um golpe e retomaram o poder, instituindo a ditadura militar, que vigorou até o ano de 1980. Após esse período, em 1985, surgiu o que hoje conhecemos como democracia no Brasil. Em 1988, foi promulgada a Constituição Federal, em vigor até os dias de hoje. Ela é o maior símbolo da breve história da democracia no Brasil, garantindo direitos de cidadania e a busca por igualdade e justiça social. Se compararmos a nossa democracia aos Estados Unidos, por exemplo, a democracia brasileira ainda está engatinhando. O país norte-americano está sob regime democrático desde o século XIX, sendo uma das democracias em vigor há mais tempo, sem interrupção. Entender o processo político de organização da nossa sociedade é fundamental para saber exatamente de que forma o governo pode ser cobrado e como podemos cobrar para alcançar o objetivo de melhor qualidade de vida para todos. Quando observamos a história do Brasil, conseguimos
perceber que a democracia ainda é muito frágil e pouco consolidada no nosso país. Por isso, garantir seu exercício é a melhor maneira de buscar um futuro melhor para toda a nossa sociedade. Agora vamos conhecer o tipo de governo que vigora em nosso país. Desde a proclamação da República, o Brasil foi organizado em 3 poderes: o Legislativo, o Judiciário e o Executivo, em que o chefe é o presidente da República, eleito a cada 4 anos pelo voto popular em eleições diretas, desde 1989. Localizado na capital do país, Brasília, desde a inauguração da cidade em 1960, o Congresso Nacional exerce, no âmbito federal, as funções legislativas e fiscalizadoras do governo federal. O presidente do Congresso Nacional é o presidente do Senado Federal. O Congresso Nacional é bicameral, ou seja, composto por 2 casas, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados. O Senado Federal representa os estados e seus integrantes são eleitos pelo sistema majoritário. A Câmara dos Deputados representa o povo, sendo seus membros eleitos pelo sistema proporcional. Essa divisão bicameral é necessária para a produção de normas, como emendas à Constituição, leis federais complementares e resolução comuns às 2 casas do Congresso Nacional. Todas essas normas são apreciadas pelas 2 casas, em conjunto ou separadamente. Os projetos que tramitam juntamente nas 2 casas são relativos às leis orçamentárias, planos plurianuais, leis de diretrizes orçamentárias, lei orçamentária anual e suas alterações, e as medidas provisórias editadas pelo Poder Executivo. Juntamente com a Câmara dos Deputados, o Senado compõe o Congresso Nacional, instituindo o poder legislativo do Brasil. Sua função básica é a de produzir as leis nacionais. O Senado foi criado junto com a primeira Constituição do Império, imposta em 1824. Atualmente, o Senado Federal possui 81 senadores, representando todas as 27 unidades da Federação, sendo 26 estados e o Distrito Federal. Os senadores são eleitos para um mandato de 8 anos, renovados 1/3 em uma eleição e 2/3 na eleição subsequente. Na Câmara dos Deputados, a população é representada pelo deputado federal, com mandato renovado a cada 4 anos. No total, são 513 deputados, e o seu número é proporcional à população dos estados, mas não podem ser menores que 8 e nem maiores que 70. Cada estado brasileiro mantém a divisão administrativa em 3 poderes. O chefe do executivo é o governador, eleito a cada 4 anos. Nas assembleias legislativas estão os deputados estaduais, também com mandato de 4 anos, e que têm função de legislar e fiscalizar o executivo. Os prefeitos são os chefes do executivo municipal e os vereadores são eleitos para o legislativo municipal, também em número proporcional à população da cidade. Agora vamos compreender na íntegra aonde cada um atua. O vereador. A função municipal do vereador é fiscalizar, cobrar ações do governo municipal e verificar se os recursos municipais estão sendo devidamente aplicados
pela Prefeitura para a promoção e bem-estar da população. Os vereadores têm um mandato de 4 anos, podendo ser renovado por mais 4, e são elegidos por meio de voto. Temos também os deputados estaduais. Os deputados estaduais são responsáveis por fiscalizar os atos do Poder Executivo nos estados, ou seja, de governadores. Tem mandato de 4 anos, podendo ser renovado por mais 4 anos. Nós temos o prefeito. O prefeito é a autoridade executiva na esfera municipal, sendo suas funções administrar os interesses da cidade em conjunto com a Câmara Municipal dos Vereadores, dentre algumas outras funções. O seu mandato é de 4 anos, podendo ser prorrogado por mais 4. O nosso atual prefeito hoje na cidade de Governador Valadares é o André Merlo. Nós temos também o governador. O governador é o chefe do Poder Executivo em seu respectivo estado. Além de buscar investimentos para a população, é dever dele zelar pela segurança pública, administrar o sistema prisional e o serviço de educação, saúde e de infraestrutura. O mandato do governador é de 4 anos, podendo ser reeleito por mais 4. O nosso atual governador hoje, o governador de Minas Gerais, é o Romeu Zema. E nós temos o presidente. O presidente da República é a autoridade máxima de um país, cabendo a ele representar o país junto aos outros países, dentre várias outras funções. O seu mandato é de 4 anos, podendo ser reeleito e estendido para 8 anos. Durante esse período, ele desempenha funções como sancionar ou vetar projetos de leis, decretar intervenção federal, assinar tratados internacionais, nomear ou exonerar os responsáveis por cada ministério. Bom, vamos chegando ao fim aqui a mais uma aula e como a aula de hoje ficou um pouco mais extensa, nós não faremos juntos a nossa atividade de fixação, mas teremos a nossa atividade para casa. Agora é com vocês. Eu pedi para que você escreva um breve texto em seu caderno sobre os 3 poderes que compõem a nossa democracia, ok? Eu espero que vocês façam e eu aguardo vocês na próxima aula. Por hoje é só, vamos encerrando por aqui. E para acessar nossa plataforma smedgv.com/aluno, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva em nosso canal do YouTube, SMEDGV, e acesse nossas redes sociais.